Sejam bem-vindos a este podcast, ao LeigoCast. É um prazer a gente iniciar essa jornada de conhecimento, de aprendizado, mas também de partilha, né? O meu nome é Luiz e estou aqui com o Gabriel. Prazer estar aqui, né? E a gente vai tentar partilhar de temas diversos aí, através de uma conversa, né? De realmente uma partilha, né? Conversa entre amigos. Essa é a proposta do podcast, que seja uma conversa simples, né? Mas ao mesmo tempo com temas profundos, com temas que nos ajudem de alguma forma a melhorar, a crescer nas virtudes, crescer na fé. E a proposta desse podcast é falar de vários assuntos, mas ao mesmo tempo falar de coisas, de temas importantes, né? Então, convido que o Gabriel possa se apresentar e que ele já dê início aí ao que nós preparamos aí para esse primeiro episódio. Bom, meu nome é Gabriel, como o Luiz já falou, né? Eu sou católico, sou um estudante de filosofia tomista. Tenho um bom tempo aí de caminhada já, né? Acho que bem uns 20 anos de altos e baixos. E hoje a gente veio aqui, acho que numa conversa de amigos, a gente viu que existe essa necessidade da gente partilhar um pouco da nossa experiência, dos nossos estudos, porque a gente vê que é uma necessidade da sociedade como um todo de aprofundar o conhecimento da doutrina da igreja, né? Da igreja católica. E acho que esse é o objetivo principal do nosso canal, é conseguir dar uma visão talvez aprofundada ou não, na medida do possível, né, dos nossos conhecimentos também, mas do conhecimento da fé de 2000 anos da Igreja Católica, né? E nesse primeiro episódio a gente quer falar de vários temas, né, de vários assuntos, mas já encaminhando para os próximos episódios, de forma que a gente consiga ter vamos dizer assim, uma série de estudos que a gente possa, uma cronologia, né? Então, eu queria falar então, Gabriel, já que você é estudante de filosofia, fala aí como que é você estudar filosofia, a busca da sabedoria, a busca da verdade, num tempo que as pessoas utilizam-se de meias verdades e de que é tão pouco falado, né? Então, o meu interesse, né, pelo estudo da filosofia, ele é um pouco curioso, assim, né? Eu sempre fui uma pessoa que gosta ainda, né? Muito de saber o porquê das coisas. Uhum. E uma vez eu estava assistindo um vídeo do Padre Paulo Ricardo e ele estava... Foi, acho que um dos primeiros vídeos que eu vi dele, né? E eu vi ele falando assim com uma certeza da fé, né? Eu já era católico, já de um bom tempo de caminhada, mas eu vi ele falando com uma certeza, né? Com uma precisão das coisas, que eu falei, nossa, eu preciso ser assim também. Uhum. Quero falar com propriedade da fé, né? Não que eu não falasse já, né? Mas você via que ele estava plenamente convicto de que o que ele estava falando era uma verdade e não podia ser diferente. Sim. Né? E aí eu comecei a acompanhar mais o Padre Paulo Ricardo, né? E um dia eu me inscrevi no curso dele, né? E comecei a fazer os cursos. E dentre esses cursos que eu estava fazendo, um deles era a Introdução a Santo Tomás de Aquino, né? Uma introdução filosófica. E aí eu comecei a ver e aquilo me chamou a atenção, né? Aquela estrutura de pensamento, tudo, e de forma bem lógica. E aí eu falei, eu preciso aprender isso daí, né? E aí eu comecei a estudar e ver que quanto mais você busca o conhecimento, parece que você vê que você não sabe nada, né? Já diria Sócrates, né? Sim. Sei que nada sei, só sei que nada sei.
E a própria Santa Teresa d'Ávila, ela não fala algo nesse sentido, mas ela fala que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente reconhece que a gente é miserável, né? Que a gente não se conhece nada. Não se conhece, exato. E o estudo é a mesma coisa, né? Então, quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe nada, né? E então isso me despertou um interesse muito grande, né? De eu conseguir ter propriedade para falar da minha fé, das minhas crenças, né? E falar de forma clara, objetiva. E a gente está num mundo hoje que tem muita informação, como você comentou, né? Que vem, às vezes, muito de forma superficial, não embasada, né? E a gente, às vezes, não tem poder para questionar. Poder de... Não tem bagagem, não tem conteúdo, às vezes, né? Às vezes a gente tem convicção. A gente, às vezes, sabe que está errado, mas não sabe o porquê. Exato, né? A gente sabe que é errado, sabe que aquilo não é certo. A gente tem convicção, mas a gente não consegue expressar de forma que seja entendível para a pessoa que não crê. Sim, né? sim. E a filosofia, ela, principalmente a tomista, ela tem justamente esse ponto, né? De você ser capaz de explicar praticamente tudo. Né? Se você olha a Suma Teológica, né, de Santo Tomás de Aquino lá, cara, ele explica tudo. Né? Assim, tudo. Né? Muita coisa ele aborda ali. Sim. E não é um tempo muito distante. Né? O pessoal fala mal da Idade Média, mas ela foi uma idade que foi o ápice do pensamento humano. Se a gente emoções. vivesse na Idade Média hoje, né, estaríamos muito melhor. Muito melhor. Então, e isso foi 1500, 1400, né, por aí. Sim. Então, é uma época que a civilização já tinha desenvolvido muita coisa, tinha muito conhecimento. E então ali ele já tinha muita coisa para falar, né, a respeito da vida do ser humano, né, da vida no geral. Então isso foi o que me fez querer me aproximar do estudo da filosofia. Principalmente né? São Tomás de Aquino, né? Principalmente Santo Tomás de Aquino, porque foi a introdução que eu tive no curso do Padre Paulo Ricardo, né, a introdução ao pensamento de Santo Tomás de Aquino. A gente tá falando só São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino é o doutor da igreja e ele é um dos caras que corrigiu em alguns aspectos somente Aristóteles, né? Então é um cérebro aí, é uma inteligência que é fora do comum, né? Fora do comum, Alguns chamam ele de alma gêmea de Aristóteles, né? Porque ele absorveu tanto conhecimento, né? Que ele se identificou também e ainda conseguiu corrigir, né? Então a alma gêmea na questão do gênio que ele teve, né? Porque Aristóteles foi um gênio, né? Sim. Eu fico admirado de ver a capacidade que um ser humano tem de pensar tanta coisa, tanto assunto, né, que ele pensou de forma lógica e colocar de forma estruturada, né, um pensamento, né? Ele chega a colocar descrever como que o pensamento humano funciona, o conhecer, né? Como é que eu conheço as coisas, como é que eu raciocino, como que se dá o raciocínio dentro do nosso cérebro. Isso na era da internet isso é impensável. Né? Impensável. Porque qualquer coisa que a gente vai fazer Google. pesquisar, dar um Google, então Aristóteles com certeza tinha muito tempo para poder fazer, para poder pensar essas coisas. Exatamente. Né? Entendi. Então, e Santo Tomás de Aquino, né, chegou ao ponto de ter o mesmo pensamento, né, de desentranhar ali a complexidade desses pensamentos e ainda aprimorar, né? Então eles chegam a dizer que há uma gêmea, né, de Aristóteles na questão de conhecimento, né, que ele tinha, foi um grande também, né? Sim. Então o que me despertou interesse foi exatamente isso, né? Eu consegui ter propriedade para falar, né? E defender a minha crença, né, na Igreja Católica, né, da minha fé, e consegui também entender o porquê das coisas, né? Eu sempre tive essa curiosidade, esse negócio de saber o porquê, né? Sim. Eu lembro que eu fazia aula de violão e o professor falava pra mim, ele pegava o braço e falava, isso aqui é um tom, isso aqui é meio tom.
Eu falo, mas por quê? Eu não, porque aqui é um traste e aqui, nesse aqui tem meio tom. Mas por que que é assim, né? Eu sempre ficava... E eles só falavam, não, porque é assim, porque aqui é um tom, aqui é meio tom, né? Então eu sempre tive esse negócio de querer saber o porquê de como que a coisa é ali, né? Você era o menino que, quando tinha um carrinho, queria ver como ele era por dentro. É, exato. Não bastava andar com o carrinho, É. você tinha que desmontar o carrinho. Eu faço isso até hoje. E o meu filho, eu tenho um filho pequeno, o Rafael, eu tô ensinando isso pra ele. Eu sempre Sim. abro os brinquedos, ele fica todo animado quando eu vou lá e abro, vejo como é que é dentro. E eu modifico, quebrou um carrinho de brinquedo de controle remoto que ele tinha. Ixi, desmontei os motorzinhos, fiz o catavento motorizado, não sei se é que eu coloquei nas redes sociais lá, né? Sim, E, enfim, eu gosto dessas coisas, né? legal, isso é muito bom. É. Mano, pra quem não sabe, né, eu sou um cara que não estudo São Tomás, mas eu sei da importância que ele tem para nós. Ele sempre teve uma importância, sempre foi importante porque ele é um gênio. E só que nos tempos que a gente está vivendo, a gente tem percebido que tem muita coisa que está sendo trazida de volta, muita coisa que está sendo restaurada, seja com Aristóteles, seja com o próprio São Tomás. E assim, como que a gente consegue, uma das propostas de atualizar, né, ou de difundir os ensinamentos de São Tomás é esse podcast, né, isso é um fato. Mas como que a gente consegue trazer São Tomás, por exemplo, trazer a Suma Teológica? Eu lembro que eu peguei a Suma Teológica para você, né? Vários livros. Como é que a gente consegue traduzir aquele monte de livro com um linguajar muito complexo para a realidade de hoje? Né? Eu acho que, pelo menos para mim, é uma dificuldade. Eu sei o valor que São Tomás tem, mas ao mesmo tempo, às vezes eu me perco em como começar, como que a gente pode traduzir isso para as pessoas. Porque hoje, como a gente falou no começo, a gente percebe que, a gente está até comentando aqui, né, que a verdade é deixada de lado. Né? Primeiro vem o profissional, depois vem o dinheiro, depois vem mais dinheiro, e aí quando sobra tempo, alguém se dedica lá à verdade ou à busca da verdade. Né? Como que a gente pode trazer isso para que a pessoa veja que, apesar de ter o bem-estar e tudo, é só a verdade que pode nos dar verdadeira alegria, verdadeira felicidade? O primeiro passo, né, que eu tive que fazer também, eu não sou, né, o maior intelectual para falar, né? Sou apenas um estudante, mas para eu ter um início, né, realmente é um conteúdo bem denso, bem complexo. Para você ter ideia, lá no curso que eu faço, ele tem um contador de quantas vezes você acessou a aula. Tem aula que eu acessei 20 vezes a mesma aula. Caramba. Porque é pesado o conteúdo, né? E principalmente para nós, né, que vivemos num mundo moderno, que não ensina a pensar, né? E eu fiquei chocado quando eu fiquei sabendo que a Suma Teológica foi feita para iniciantes. Mentira. É sério, ela foi feita para iniciantes. Meu Deus. Para começar a introduzir a vida intelectual. Então a Suma Teológica é para iniciantes. E aí a gente vê a decadência que está, né? Quanto a gente está... defasado, eu peguei umas páginas para ler, e assim, tinha palavras que... muitas palavras eu nunca tinha ouvido falar. Né? A forma como ela é escrita, então Sim. assim, realmente a gente está bem atrasado. Bem atrasado. Então, a primeira coisa que eu percebi estudando, né, essas questões de introdução à vida intelectual, é justamente a questão de você primeiro acabar ou diminuir o máximo as distrações. Esse é o primeiro passo, né? Você deixar de lado as distrações. Porque hoje, se a gente for ver, a gente vive um mundo de entretenimento. Total, né? Então a gente tem televisão, a gente tem internet, os livros, né, as leituras hoje são de entretenimento na maioria. Né? A gente pode pegar pessoas que são exemplares em leitura, que lê muitos livros, né? Eu não era... uma outra curiosidade que eu vou falar aqui. Eu sempre odiei estudar. Odiei com todas as minhas forças. Tá vendo? Todo mundo pode mudar um dia. Então. O cara tá estudando São Tomás só. Então, né? Fui para Santo Tomás de Aquino.
E aí você vê que a escola que deveria ser motivadora para o estudo não está fazendo isso, esse papel, cumprindo com esse papel. Sim. Eu nunca gostei de estudar, por quê? Porque eu nunca vi uma finalidade para o estudo. É engraçado você falar isso, que me lembrou, né? Eu sempre era uma pergunta interior que eu tinha. Por que eu preciso aprender a fórmula de Bhaskara? Perfeito. Pra nada. Assim, pra quê? Né? Não, mas ainda que ela falasse assim, olha, você vai usar isso aqui se você for um matemático, for fazer tal ou tal coisa. Eu ia ficar satisfeito. Mas por que eu perder tempo naquilo se, na época, eu mal sabia fazer as 4 operações? Então, exatamente. E aí tem toda uma questão histórica, né? Sim. Que você pode falar melhor que eu, das faculdades. Né? As universidades, elas foram criadas por um outro fim. Sim. E hoje desse que a gente tem, né? tem isso aí que a gente tem aí. Exato, Tem tudo menos ensinamento, né? Exatamente. Como eu ouvi da boca de um professor, que a escola, a universidade, ela é feita para formar cidadãos críticos. E aí o cidadão crítico de hoje, ele não sabe nem ler nem escrever. Exato, Então, imagine o crítico que nós temos, né? A gente ainda vai falar bastante disso, porque o cidadão crítico, né, ele é aquele cara que tem a opinião dele. Sim. Né? Então eu tenho que ser crítico, porque eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha verdade. Isso é fruto do relativismo. Aí você fala, tá, mas é baseado em quê? Ah, não, eu acho que é assim. Mas baseado em quem? Não, em eu mesmo. É porque eu acredito. Né? Aí vem o São Tomás, estuda pra caramba, Aristóteles estuda pra caramba, desenvolve como que se dá o pensamento. Aí vem essa alma aí e acha que por ele mesmo não estudou nada. Não estudou nada, e, enfim, né? Pois é. Então a gente vê que tem essa deficiência, né? E hoje eu tenho 38 anos, né? Apesar de não parecer, mas tenho 38 anos. Boa. Eu falo não parecer porque muita gente fala que parece que eu tenho 35 ou sei lá, né? Menos. Mas enfim. Tô velho de qualquer jeito, né? E a gente vê que hoje eu vejo a importância do estudo, né? Então a primeira coisa é tirar a distração. Né? A gente vive nesse mundo de entretenimento, né? De internet, de televisão, livros, música, né? Então a gente fica preocupado com o entretenimento. Ele foi criado por quê? Porque uma vez que o homem parou, né, como você já colocou aí, de estudar verdadeiramente, né? Ele começa a ter uma coisa chamada tédio. Porque eu trabalho o dia inteiro, chego em casa, se eu não tenho, né, eu vou dar minha atenção à esposa, tal, ao meu filho, mas se eu não tenho algo mais, por exemplo, para estudar, eu vou ficar entediado, porque eu vou ficar em casa sem fazer nada. Basicamente se você não tem um propósito, uma meta. Isso, né? Exato. Né? Por mais que ainda chegue em casa, reze, faça alguma coisa, leia uma Bíblia, né? Que é uma obrigação do cristão, pelo menos, conhecer a palavra de Deus ali, já que hoje ela está acessível, né? Mas ainda assim isso pode virar um entretenimento, sendo, né, algo bom, né, algo que eu quero fazer para minha fé, né? O que a gente tem hoje é um entretenimento, talvez, vamos colocar assim, talvez um entretenimento pobre, que vai te desviar para as outras coisas e não para alguma coisa que... Né? Depois a gente também pode até aprofundar a questão do composto que é o ser humano, né? Que é corpo e alma. Sim. Né? Quando você se trabalha só com entretenimento, você está alimentando só o que é o corpo, que são sentidos, né? Então eu vejo uma televisão, ver, né? O sentido aqui da visão. Ouço música, né? Então do audição. Né? A pessoa... Aí além disso, né? Tem pessoas que falam que são ansiosas, então não sei o que, come adoidado porque desconta na comida. Né? Às vezes não tem nada a fazer, vou comer um pouco de coisinha aqui, bisca aqui, daqui, dali. Então sempre são aos sentidos, né? Então como a gente é um ser humano, é um ser composto de corpo e alma, a gente precisa trabalhar a alma, né? E aí, né, só dando uma pincelada aqui, né, na doutrina de Aristóteles, que é um pagão, né? A gente pode até começar com ele, para não falar que Santo Tomás de Aquino é da igreja e tudo mais, a gente pode ir para Aristóteles, né? Ele não conheceu Jesus, tá? Exato, Jesus veio bem depois. Ele é anterior a Jesus, há uns 100 anos, 200, sei lá, enfim, é bem anterior a Jesus, né? E ele não teve contato nenhum nem com o judaísmo para falar que, né, ele conheceu a Deus. Sim.
Porque Aristóteles, ele tem um livro, né, que é a Ética Nicômaco, e no final dela ele parece quase um cristão falando, né, que ele chega a um Deus único, criador de todas as coisas, né, como causa primeira, causa de tudo. Então, e você vê que isso, então chegar a Deus é algo racional, não é de fé. E talvez seja por isso que ele é tão importante, porque apesar dele não conhecer a Cristo, né, pela coragem dele se dispor em buscar, né, a sabedoria, ele encontrou. Encontrou, né? E você vê, né, na Grécia eles acreditavam em vários deuses, é um panteão de deuses, né? E com Aristóteles, ele foi contra toda a cultura dele, né? E ele viu que não tinha como ser vários, mas teria que ser um. Inclusive, eu acredito que, se eu não me engano, ele morreu por conta disso. Por defender que existia um único Deus, né? E ele chegou de forma racional, né? Pode ser, claro, que de alguma forma Deus deu graças a ele, né? Algumas graças atuais que chamam, né? A gente pode até falar isso depois em algum momento, para que ele tivesse essa luz, né? Na alma dele, na inteligência dele, e chegasse a essa conclusão. Mas ele não teve nenhum contato. Mas você vê que é algo que, pela própria razão, pelo raciocínio, pelo estudo, você consegue chegar a Deus. Sim. Então, assim, Deus não é de fé. Ao contrário do que muitos acham, né? Deus é de razão, é de raciocínio. Agora, você acreditar que ele é trino, né? Que são 3 pessoas e um só Deus, isso é de fé. Porque isso foi revelado, né? Sim. Então, São Tomás de Aquino ele faz muito essa separação, né? Do revelado com o que é racional, que puramente humano você consegue. Ele não separa, ele distingue, ele coloca os dois no seu devido lugar. Né? Isso é muito interessante, isso eu não sabia. Não. Ele faz o casamento perfeito de fé e razão. Essa é a doutrina de São Tomás de Aquino. Né? Ele coloca que eu tenho que separar não, né? Separar porque é a impressão que eu estou colocando à parte. Né? Como antagônicos, talvez. Isso, né? Não. Que é o que hoje parece, né? Se você fala assim, você não pode falar de fé. Hoje em dia é assim, né? Sim. Na época, em Aristóteles, aliás, né, Santo Tomás de Aquino vai conseguir conciliar os dois. Né? Ele vai dizer que a fé não precisa, digamos assim, essencialmente da razão, a razão no sentido de ciência, né, da ciência, para ela existir, né? Mas os dois têm que caminhar junto. Né? Porque... Como São João Paulo II falou, né, que a fé e a razão são as duas asas. Foi até no seu vídeo, né? Sim. Inclusive o Luiz aqui, ele tem um canal, né? Ele fala que não estuda, mas tem uma verdade aí. Pois é, mas o meu estudo, eu sou um estudioso dos tempos modernos, um cara meio relaxado, mas esse podcast veio para me ajudar na minha conversão. Mas você tem que contar também, você não falou ainda que você participou de uma comunidade, que você tem formação, você tem bagagem. Pois né? O assunto paralelo aí, né? Eu também sou católico, nasci em berço católico, durante alguns anos da juventude aí tive um tempo de rebeldia, né? E nesse tempo de rebeldia o que sempre me motivava eram os prazeres. Então, o prazer da bebida, da comida, enfim. E só que chegou um ponto que isso não preenchia mais, né? E aí, o que começou a preencher era o estudo. E aí, muito daquilo que você falou de que, tipo, como é que as coisas funcionam? Por que tal coisa é assim? Uhum. E eu tinha um emprego lá, né? Eu trabalhava numa empresa e tinha um rapaz que ele era um misto de protestante e ateu, assim, ele vivia essa tensão. De vez em quando ele acreditava em Deus, de vez em quando ele dava uma revolta. E nessas revoltas, eu acabei comentando por alto com ele que eu era católico. Né? E aí ele não podia me ver que ele começava a jogar tudo aquilo que normalmente a gente está acostumado a ouvir, né? Que intercessão dos santos, imagens, enfim. E aquilo, ao mesmo tempo que me irritava, foi colocado como se fosse uma chama no meu coração de que, tipo assim, estuda porque a resposta está aí. Existe uma razão de ser. A igreja não tem 2000 anos e ela não aprendeu nada com isso. Ela aprendeu, né? O pensamento filosófico está aí, São Tomás de Aquino está aí, né? E aí fui começando a estudar, fui começando a entender os porquês da fé, principalmente os temas mais delicados.
E graças a Deus as coisas foram se encaminhando que eu conheci a comunidade católica, morei um tempo nessa comunidade, fiz parte do projeto de uma escola de evangelização e lá a gente começou a conhecer realmente as verdades de fé da nossa igreja, mas principalmente o relacionamento com Deus. E foi a partir desse relacionamento que as coisas foram mudando. Hoje meus melhores amigos, o Gabriel é um deles, surgiu da comunidade, dessa amizade, né? Eu conheci a comunidade, conheci os amigos e aí cheguei no Gabriel. Tem a minha esposa que não fez a comunidade, não fez parte da comunidade, mas conheci ela por conta da comunidade. Enfim, e aí chegamos aqui num ponto, cabe também falar, né, pós-eleição, 2022, pós-eleição, e que está tudo polarizado. Se você, por acaso, diz que precisa ajudar um pobre, você é comunista. Se você esculacha o pobre, então você é bolsonarista. E assim, há mais do que isso, há mais do que essas tensões, né? E aí a gente começou esse projeto aqui do podcast para dizer assim, olha, nós somos leigos, mas a gente pode ajudar a igreja na missão de evangelizar, de dizer a verdade, de certo modo, né? A verdade que não é nossa, jamais, a verdade é Cristo, mas que a gente pode de alguma forma ajudar. Então essa é a proposta, a gente quer trazer os temas difíceis, aparentemente difíceis, numa conversa, e aí a gente vai conseguir de alguma forma ajudar a quem quer também não ficar nessas distrações aí, né? Só rede social, enfim. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso intuito, e é isso. Não é isso, Gabriel? É, isso aí mesmo. E aí então você vê que o Luiz aí falou que não estuda, mas ele já estudou muito aqui, né? Já estudou, já fez Eu curso. também sou vamos dizer assim, um aluno meio rebelde das aulas do curso online de filosofia do Olavo de Carvalho. Mas assim, no decorrer do tempo a gente vai partilhar algumas coisas, independente de ter feito estudo ou não, bagagem de histórias para contar e dúvidas a gente tem bastante, né? Eu tenho 28 anos, mas parece que eu vivi 38. Então, assim, tem muita coisa boa pra gente poder partilhar. Tem bastante experiências aqui, né? Então, voltando ali, né, a linha que a gente estava falando do início, né? Então, primeiro ponto, a gente acabar com as distrações. E aí o segundo ponto é você começar a ter foco, né? Só que até antes disso ainda tem um ponto mais importante ainda, ter humildade, né? Esse é o ponto mais difícil de ter inicialmente e de manter, né? Porque existe uma soberba natural no ser humano que é decorrente do pecado original. Sim. Que quando eu sei algo, né, acaba que se você não tomar cuidado, né, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba achando que eu sou superior ao outro por saber. Quem não sabe, né? Exato. Então isso é um cuidado que tem que ter. E a humildade ela é muito importante porque Santo Tomás de Aquino ele foi um grande porque ele tomou os grandes como mestre, né? Aristóteles, Santo Agostinho, o São Boaventura, né? São Boaventura, Sim. enfim, né, dentre outros que eram grandes filósofos, né, ou teólogos, e por isso que ele foi um grande, né, porque ele teve a humildade, e mesmo quando ele corrigia algum deles, né, a doutrina, ele tratava com muita benevolência, né. Não era uma coisa assim, olha, tá vendo? Ó, eu descobri que vocês estão errados. Exato, Então ele era de uma humildade tremenda, né, Sim. até para corrigir os mestres, né. Então a gente vê que tem que ter essa humildade, né? Primeiro para você reconhecer que não sabe e precisa saber e estar aberto, né, às ideias que os filósofos, né, os mestres têm a dizer, têm a ensinar. Então esse é o segundo ponto, humildade. Terceiro ponto é você ser capaz de agora ter foco, né, ter perseverança. Já diria Santa Teresa d'Ávila, ter determinada determinação, Isso né? aí.
porque não é algo fácil, né? Tem que ter paciência mesmo, tem que ter interesse e buscar bastante ter essa constância no estudo, que é o que Sim. você falou que é o seu maior combate. É. Não é só o seu, é o meu, é de muitas pessoas. Principalmente quando você não tem um costume de leitura, igual era o meu caso, né? Eu comecei a adquirir o hábito agora, recentemente, 2 anos pra cá, né? 2 anos ou mais, né? Porque só o curso que eu tô fazendo na escola tomista já vão fazer 5 anos. Tô completando o quinto ano, então 4 anos que eu comecei a ter o hábito da leitura. Mas você sabe que essa questão da distração, lógico que a gente não vai tratar disso propriamente, mas nada é por acaso, né? Às vezes esse excesso de rede social, de anúncios e tal, de certa forma, ou indiretamente, é uma ação, tem a ver, né? Eu acredito que seja uma ação maligna para você não se dedicar às coisas que você deveria. Exato. Então a gente fica como que, sabe aquela biruta de aeroporto? O vento bate aqui, ela vira para um lado, vira para o outro, e fica assim. Né? E aí no final das contas a gente passa o dia, a gente vê muito tempo o feed lá, quem tem, né? TikTok, essas coisas, isso consome um tempo absurdo. Absurdo, é. A gente fica na ansiedade e no fim das contas a gente fica vazio, né? Antes do Gabriel continuar, né, falar esse último ponto da distração, só queria dizer para quem tá nos ouvindo que este podcast ele tem assim o intuito de procurar ser essa via de concentração para você. Então, se você está nos ouvindo agora, e aí possivelmente você deve estar respondendo mensagem no WhatsApp ou fazendo outras tarefas, pensa nisso. Pensa que a distração ela pode estar te desviando, pode não, ela está te desviando do verdadeiro, do bom, do belo, e essas coisas elas te afastam, nos afastam de Deus. Exato. Então, a partir do momento que a gente começa a buscar as coisas boas, as coisas belas, a verdade em suma, a gente vai vendo que a gente encontra prazer. Né? O Gabriel ele não está fazendo 5 anos um curso porque simplesmente ele quer ser professor tomista. Nada disso. Ele encontrou algum prazer nisso. Né? Só que o prazer desse tipo de coisa ele não vem como um prazer momentâneo, né, de um TikTok, por exemplo. É uma coisa que se trabalha. Porém, é um prazer mais duradouro, porque você vê a mudança que isso faz em nós. Né? Exato. Então, acho que é isso aí. Vale a pena a gente procurar uma meta, ter uma missão na nossa vida. Isso a gente vai tratar em algum momento também. A questão do prazer, né, que existe um prazer intelectual também. Existe um prazer concupiscível, né? E os males e os benefícios que tem. Não é assim, não é divertido o tempo todo. Isso, exato. Tá? Porque assim, às vezes a gente fala, o negócio é legal. Mas nada é legal o tempo todo. Né? Nem essas redes sociais, nem qualquer outro prazer que a gente tenha. Nada é legal o tempo todo. Mas é aquilo que eu falei. Esse prazer intelectual, esse prazer de você estudar e você descobrir a verdade, né? E aí nesse meio caminho, ao mesmo tempo que você descobre certas coisas boas, você está se aproximando de Deus. Então é uma alegria diferente da euforia, né? A euforia passa, a alegria é duradoura. Então é uma alegria que você... É um estado de alma, vamos dizer assim, que você consegue ficar mais à vontade de permanecer nesse estado. Exatamente. Diferente de a pessoa ficar toda hora distraída com alguma coisa, toda hora preocupada com alguma coisa. Né? É isso. Mas é bem isso aí mesmo. E aí um outro ponto que é importante ter também, tem que ter um mestre. Né? Assim como Santo Tomás de Aquino teve os seus mestres, né? A quem deu a direção para ele chegar onde chegou, a gente também tem que ter, né? Então eu tive ali, estou tendo ainda, né? A escola tomista é o professor Carlos Nogueira. Ele teve outros mestres, né? Um deles é o padre Álvaro Caldeirão, que é o mestre dele. Porque né, não é fácil entender ali
doutrina tomista, ela é algo bem complexa, então tem que ter alguém que dá o caminho das pedras, pelo menos, né? Tem que ser o desbravador ali da mata, né? Tem que ter. E você tem que ter um mestre, pelo menos para chegar à altura do mestre, para depois poder superar o mestre. Foi a concepção do Tomás de Aquino, né? Quando ele chegou na altura, ele superou, né? Então, a gente, enquanto está em fase de aprendizado, a gente tem que, pelo menos, se igualar ao mestre, para depois superar, né? Então, tem que ter um mestre ali para dar um norte e a gente conseguir chegar no nível e poder superar. Então, o outro passo seria ter um mestre, né? Então, basicamente é isso. Acho que, pelo menos inicialmente, pra gente falar. Inicialmente a gente pra começar, tem bastante coisa, né? Tem muito conteúdo, eu falo bastante, a gente tava brincando aqui, né? Então, acho que para não estender muito, pelo menos esse começo aqui, a gente tem esse norte, né? Esse é o primeiro podcast, é a nossa primeira iniciativa. A gente também é novo, eu pelo menos, né, sou novo nessa questão de rede social, de vídeos, né? Particularmente não tenho a intenção de ser um youtuber ou qualquer coisa parecida, mas é como eu falei no meu canal lá, veja bem, né? Já tô com um canal. Já é youtuber. Já é youtuber, sem perceber. Mas o intuito mesmo era assim, conseguir traduzir, conseguir falar coisas que a gente às vezes pensa, a gente estuda, mas conseguir alcançar de certa forma mais gente, né? E então a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para modificar, né? A gente tem algumas melhorias a fazer, né? Em questão principalmente de áudio, de ambientação também, mas são coisas que a gente vai pontuar, a gente vai crescer juntos, né? E a gente espera a participação de vocês, espera os feedbacks, que são muito importantes, né? Desde que eles sejam não depreciativos, né? Sejam caridosos conosco, mas a gente está muito feliz de estar aqui, muito contente de ter iniciado essa jornada e a gente conta com a oração de vocês. Esse podcast é uma iniciativa leiga, nós não somos nada na igreja além de leigos, né? Mas a gente espera que a gente possa ajudar não só leigos, mas também de alguma forma os padres, os religiosos, os consagrados, né? Porque isso que a gente está fazendo aqui, basicamente, nosso tem a voz. A voz, a boa vontade, não é? Eu digo assim que é fácil, porque a voz é nossa, a boa vontade é nossa, mas o conteúdo, graças a Deus, a gente tem uma riqueza imensa na igreja. Exato, né? Muito grande. Muito grande. Então a gente tem que só propagar isso para que mais gente conheça. Tá? Então é isso. Agradecemos pela atenção e a gente espera vocês no próximo episódio. Isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima, hein? Até.